Oi, meus amores, boa noite, tudo bem? Agora eu tô muito cansada, confesso. Fiz muitas coisas hoje, tô bem cansadona. Mas vamos lá. A gente tem um relato aí pra contar, vamos contar o relato. O relato que eu vou contar pra vocês hoje é de um cara que ele é de clube de moto, sabe? Ele tem essas motos grandes, participa desses clubes de moto. Ele vive viajando pra cima e pra baixo junto com o pessoal dele. Mas ele também, isso aqui que é de clube de moto sabe, eles fazem muito encontro, muitas festas, muito churrasco, muito tudo, né? Ele é lutador de MMA, ele tem uma Super Teneré 750 e ele é um cara muito forte, tem 1,89 m, né? Ele luta jiu-jitsu, pra vocês terem uma noção da pessoa que eu estou em questão contando a história. Nesse dia que ocorreu tudo isso, ele foi para um encontro deles de moto normal. Lá eles fizeram um churrasco, curtiram, se divertiram, a equipe toda, né? Só que tinha um amigo dele que era a uns quilômetros de onde ele estava. No caso, ele estava em São Paulo ali, né? E ele tinha que ir para Bragança Paulista para poder chegar à casa do amigo dele. O nome dele é Clésio e o amigo dele é Sandro. Então ele tinha que sair de onde ele estava, na Baixada Paulista, para ir para Bragança Paulista, que tem que subir uma serra. Se eu não me engano, é esse o nome que ele disse. Então, assim, ele não podia subir muito tarde. Só que como estava muito boa a festa, ele acabou indo tarde demais. Mas aí ele convidou uns amigos dele para acompanhar ele. Porque como eles são de encontro de moto, eles são motociclistas, eles têm um lema com eles que eles não gostam de andar sozinho, né? Mas no caso, hoje os amigos dele não quiseram ir porque estava tudo bêbado. Tinham bebido demais. Então o que aconteceu? Ele acabou indo ter que subir essa serra sozinho. Ele é um cara que não tem medo de nada. Ele disse que nunca teve medo de nada. Porque ele luta muito bem, sabe? E pelo fato de ele ser um cara grande, alto, forte, ele não tem essa de ficar baixando a guarda para as pessoas. Ele não tem medo das coisas. Mas nesse dia ele sentiu medo. Aí ele disse que pegou a estrada. A noite estava linda, a lua estava brilhando no céu. E não era noite de lua cheia, era noite de lua crescente. Por isso que o nosso amigo hoje do relato disse que não existe lua para lobisomem. Essa história de lua cheia é furada, ele se transforma diariamente. Então, o que aconteceu? Ele seguiu a estrada, né? Com aquela lua bonita, a estrada cheia de mata ao redor. Muito legal. E ele vinha com a moto dele bem na calmaria, subindo aquela serra. De repente, começa uma neblina. Conforme ele vai subindo a serra, a neblina vai começando a ficar densa, né? E assim a visão já vai ficando mais turva. Então ele ligou os faróis da moto que ele tinha especial para atravessar a neblina. Só que quando ele ligou, ele percebeu que ele atropelou alguma coisa. Jogou a moto dele meio de lado, sabe? E ele viu que era um bicho grande, que não era pequeno não. Então ele foi e caiu lá na frente, desequilibrou da moto e caiu. Quando ele caiu, ele foi juntar a moto, né? Ele virou o farol da moto para trás. Quando ele virou, ele viu uma criatura em pé, no meio do asfalto. Diz ele que ele é um homem grande, mas o que ele viu era muito maior que ele. Diz ele que ele é um homem forte, mas o que ele viu era muito mais forte que ele. Era um ser que ele não quer ver de novo. Diz ele que enquanto ele ficou com o farol da moto parado, mirando para ele, aquele ser ficou parado no meio da estrada olhando para ele. Era um cachorro em 2 pernas, alto, muito grande, com os olhos muito vermelhos, fedia demais, e ele disse que realmente era um lobisomem. Diz ele que não acreditava nessas histórias, nessas coisas, mas naquele dia ele sentiu medo de verdade com o que ele estava vendo diante dele. Ele achou que não ia conseguir fugir do bicho. Se ele não tivesse a moto que ele tinha, ele acredita que não ia conseguir. Então ele pegou a moto, ligou e começou a correr. Ele disse que o bicho saiu correndo atrás dele, numa velocidade sobrenatural. Só que o bicho corria muito errado. Não era uma corrida normal. Ele corria em zigue-zague. Então ele não conseguia ver ele pelo retrovisor direito. Não corria em linha reta. Ele disse que era zigue-zagueando pelo asfalto. Mas ele viu o barulho das unhas do animal no asfalto, batendo. Então ele acelerou mais a moto.
E quanto mais ele acelerava, mais o bicho corria. E ele viu o barulho do bicho muito perto dele. E ele disse que acelerou muito, muito, porque a Teneré 750 ela tem uma boa velocidade. Então ele acelerou bastante. E ele disse que daí ele conseguiu olhar para trás. Quando ele olhou, ele viu que o bicho estava mais à distância. Mas mesmo assim ele continuou acelerando. Diz ele que de repente ele olhou para trás, o bicho não estava mais atrás dele, estava pelo lado no mato. E estava muito, muito perto dele. Correndo pela lateral dele, no mato. E ele acelerava tudo que tinha naquela moto. E o bicho andava só uns metros para trás dele. E ele disse, eu nunca vi coisa igual na minha vida. Eu, com uma Super Teneré, 750 cilindrada, corre pra caramba. O bicho ficava a 2 metros atrás de mim no máximo. E eu acelerando tudo que ela tinha. E eu, um homem desse tamanho, morto de medo, luto, brigo, sou metido a pitbull. Eu tava com medo daquele bicho. Diz ele que acelerou tudo. E ele não mata atrás dele. Quando ele estava mais ou menos a quase meio metro dele atrás dele na moto, que eu acredito que ele disse que iria pular nele do mato para pegar. Ia fazer uma tocaia. Ele chegou perto da cidade. Ele começou a avistar a cidade que ele estava indo. E ele disse que ele acelerou tudo. A moto dele chegava a reinar. E ele acelerou. E aí quando ele disse que chegou dentro da cidade, que clareou tudo, o bicho deu a volta no mato e ele viu que ele voltou. Ele não foi para a cidade. Então ele pegou, foi na casa do amigo. E o amigo dele olhou, tu aqui essa hora, cara. Tu tá ficando louco. O que tu vai fazer essa hora aí? Eu disse pra ti que eu vinha, só que aí a gente acabou se prolongando. A gente acabou ficando até mais tarde. Mas só deixa eu entrar, cara, eu tô com muito medo. Medo do quê, irmão? Deixa eu entrar, por favor, eu preciso entrar, eu tô com muito medo. Não deixou aqui na rua. Aí ele pegou, entrou, contou a história pro amigo. O amigo riu que se matou da cara dele. Um homem do tamanho dele, com a força dele, tá contando uma história daquela de carochinha com bicho. Que ele nunca ninguém viu bicho nenhum. Ele disse que nunca ouviu falar de bicho nenhum. Mas então, enfim, ele foi dormir e descansou. No outro dia ele foi olhar a moto dele, pra ver se tinha feito muito estrago, né? Que ele bateu no bicho. Quando ele foi ver a moto, tava cheio de pelo. Pelo preto. E pior, a moto tava bem amassada. Aí o amigo dele veio ver. Quando o amigo viu, o amigo perdeu a fala. Ficou sem falar. Simplesmente perdeu a voz. E passou a acreditar nele. Ele disse que voltou para casa de dia. Não passou mais pela mesma estrada. E também não voltou mais a subir aquela serra. O lugar era lindo, maravilhoso, mas ele nunca mais se aventurou a subir aquela serra de novo. Porque ele disse que não quer ter que bater de novo com aquela criatura. Que se for para bater com aquela criatura, ele prefere não bater. E que ele pede para todas as pessoas que falam que vão subir aquela serra à noite para não subir. Esse é o relato dele. E ele disse que traumatizou de verdade. Uma pessoa que nunca teve medo de nada. Naquele dia ele sentiu medo de verdade, que ele disse que arrepiava do pé à cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato de lobisomem que o nosso amigo contou. Boa noite a todos vocês. Até amanhã que eu volto com outro relato diferenciado. Beijão da Bruxa de Salem. E não esqueçam, né? Mandem seus relatos, mandem suas histórias. Mandem pra mim. Eu tô sempre lendo, tô sempre olhando com muito carinho. Hoje ainda mandei um relato que eu recebi de um lobisomem, que ele é lobisomem de verdade. Ele mandou uma mensagem pra mim e ele é real. Busquem ali no meu canal, que vocês vão ver a história desse lobisomem. Ela é surreal. Agora eu vou lá. Boa noite, gente.